meus amados irmãos. Vamos começar aqui com mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, lição 9, de 1º de março de 2015, da editora Betel, Fidelidade na aplicação dos talentos. Texto áureo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, versículo 10. A verdade aplicada. O Senhor não tem nenhum servo desocupado ou inábil. Ele deu talentos a cada um conforme a sua capacidade, que devem ser aplicados com sabedoria. Os nossos objetivos dessa lição hoje é conscientizar sobre o privilégio de servir ao reino de Deus, enfatizar que somos responsáveis diante de Deus por todas as nossas capacidades, elencar as implicações do serviço ou do desserviço ao reino de Deus. Texto de referência. Mateus 25:16 diz: E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Introdução. A parábola dos talentos nos arremete para a responsabilidade nos negócios do reino. O talento representa a oportunidade e o aproveitamento de nossa capacidade no desenvolvimento do reino de Deus, que fala lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Ao contar essa parábola, Jesus prepara os discípulos para o momento em que eles terão que trabalhar em sua ausência física e fazendo-os saber que ao retornar ele pedirá conta. Tópico 1. Princípio da motivação. No reino de Deus não basta fazer, mas também o porquê fazer. Conforme Provérbios 16:2, Deus observa e conhece os princípios de todas as ações. Ele sabe com precisão as intenções do coração. Percebe-se que nada na parábola é irrelevante. Os valores dos talentos nos levam a compreender a importância das habilidades dadas por Deus, tanto naturais como espirituais, com as quais podemos servir ao homem e glorificar a Deus, dando assim continuidade ao seu reino. Nenhum homem tem qualquer coisa de sua autoria, exceto os seus pecados. Tudo que sabemos, temos e somos, devemos ao Senhor. Assim sendo, o valor inestimável de nossas capacidades deve nos motivar a maximizar nossos esforços no reino de Deus, procurando em cada ação e reação dar o nosso melhor, que é o que diz a palavra em Eclesiastes 9:10. Movidos pelo privilégio de servir. Não há nada mais grandioso nessa terra do que o reino que Jesus implantou. Nada merece mais a nossa atenção. Servir no reino de Deus é um dos maiores privilégios que o homem pode ter, pois atrai a atenção até mesmo dos anjos. A partir do momento em que o homem se engaja na excelência da obra de Cristo, tudo mais se torna pueril. Não merecíamos participar do planejamento divino,
mas por sua condescendência fazemos parte desse grande projeto. Fomos chamados pela graça de Deus, engajamos em seu reino pela graça, contribuímos em seu reino pela graça. Portanto, nada merecemos, mas Deus nos abarcou em sua obra, e por conseguinte, não deve ser vista como uma obrigação ou constrangimento. Pelo contrário, deve ser encarada como um privilégio. Movidos pelos resultados. As implicações da desenvoltura de nossos talentos são as mais diversas. Vai desde causar mudanças temporais na vida das pessoas, até mesmo conduzi-las à salvação eterna de suas almas. E isso não tem preço. O apóstolo Paulo tinha como motivação maior do seu ministério o bem-estar da igreja. E nesse sentido, ele não media esforços e sacrifícios. Não devemos esquecer que somos resultados do que outros fizeram. Aqueles que se habilitam a trabalhar no reino que Jesus implantou se envolvem com pessoas procurando melhorar suas vidas. Mas a mentalidade do servo inútil é marcada pela indiferença com o bem-estar dos outros. A aplicação dos talentos permite que o melhor homem se torne um homem ainda melhor. Portanto, devemos dar o nosso melhor para que o que é bom fique ainda melhor. Princípio da responsabilidade. Todos nós temos capacidades e oportunidades diferentes, mas também temos algo em comum: a responsabilidade de permanecer fiel a Deus e a sua palavra. Responsabilidade de acordo com a capacidade. O Senhor não dá talentos indiscriminadamente, mas dá a cada um segundo suas capacidades. É manifesto na parábola que, na distribuição de talentos, o mesmo não foi dado a todos. Cada um recebeu conforme a sua envergadura. O Senhor não comete erros na atribuição de tarefa. Tampouco pedirá conta além dos potenciais de cada um. Ele tão somente requer fidelidade. Em cada lugar, posição ou situação em que a providência divina nos colocar, nossa fidelidade estará sendo posta à prova. Somos responsáveis diante de Deus por todas as nossas capacidades, quer sejam pessoais, produtivas, cognitivas ou relacionais. Responsabilidade no investimento. Podemos ser tentados a pensar que os talentos a nós confiados são para nosso próprio benefício e alegria. Mas a verdade é que a parábola nos leva a compreender que os talentos são para a alegria e enriquecimento do Senhor. O Mestre nos confia uma parcela de suas riquezas não para gastarmos com nós mesmos, nem para enterrarmos, mas para negociarmos com ela. Aprendemos que o uso correto dos talentos a nós creditados fará ampliá-los. O caminho certo para aumentar nossas capacidades em Cristo é o exercício dos talentos que Ele nos deu. Sementes amontoadas e trancadas em um celeiro não se multiplicam. Façamos dos desdobramentos de nossos talentos uma espécie de investimento. E como todo investimento, os benefícios advindos desse alastramento do bem serão obtidos no amanhã. Responsabilidade no tempo confiado. Nenhum homem jamais alcançou lugares ou resultados elevados sem que tenha empregado sabiamente seu tempo. O estudante que aplica bem o seu tempo, o atleta que valoriza cada minuto e o agricultor que prepara o terreno no tempo adequado são mais bem-sucedidos. Isso não pode nem deve ser diferente na vida do servo de Deus. Qualquer dia que se passe sem
abraçar novas compreensões ou sem aproveitar as oportunidades, incorrerá em perdas irreparáveis. Em Provérbios 10:4 fala sobre isso. Lança uma luz para quem objetiva alcançar êxito no que empreende fazer. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O trabalho do Senhor não pode esperar, pois afluirá consequências eternas em dar ou não valor ao tempo. Paulo, ao advertir os cristãos de Éfeso e Colossos sobre a necessidade de remir o tempo, nos faz compreender que o tempo tem seu preço. Ou seja, remir o tempo pode significar comprar o tempo, ser o dono dele. Portanto, quem se engaja nos negócios do reino de Deus deve aproveitar as oportunidades, pois o Senhor não tem servos desocupados. Princípios das consequências. É certo que haverá o momento da prestação de contas, na qual cada indivíduo será recompensado ou punido, conforme agiu em relação aos talentos confiados. Os homens têm oportunidades e cada um pode agir de modo muito diferente em relação a elas. O julgamento será inevitável. Embora possamos perder nossa capacidade de obedecer, Deus jamais perde a habilidade e o direito de comandar e exigir fidelidade de seus servos. O nosso comparecimento diante de Deus para a prestação de contas não é uma possibilidade, mas uma certeza. O Senhor há de trazer à tona todas as oportunidades aproveitadas ou perdidas. Cada centavo de talento será cobrado. O anonimato, a insignificância, a fraqueza, a imaturidade e outras desculpas, tantas vezes usadas como álibi para não assumir responsabilidades aqui, não nos manterão fora da apreciação divina. Portanto, a inevitabilidade do julgamento deve servir como incentivo para nossa diligência na aplicabilidade dos talentos que nos foram confiados. Repreensão e condenação. A severa repreensão do Senhor ao servo descuidado é uma evidência que Deus julgará as pessoas, não apenas por fazerem o mal, mas por também não fazerem o bem. Deixar de fazer o bem é uma das facetas do mal. A maldade do servo repreendido é demonstrada não só por sua infidelidade, mas também por suas desculpas falsas e caluniosas. É notório que no acerto de contas não haverá como reivindicar a justiça, pois a própria justiça é quem condena. No dia do julgamento, a distinção entre o bem e o mal será rigorosamente desenhada, pois todos os véus e disfarces serão arrancados. Senhor, Senhor! Naquele dia será um grito de desespero vazio, já que não haverá mais oportunidade de remissão, pois a condenação já estará decretada. Reconhecimento e aprovação. Compreende-se pelo texto que os servos zelosos perceberam suas responsabilidades e logo começaram a aplicar os seus talentos. O desfecho não poderia ser diferente. A aprovação foi imediata. Ser admitido à presença do Senhor e participar de sua alegria é uma honra além da nossa compreensão.
Esse reconhecimento de bom e fiel também pode referir-se à conduta e ao caráter. A cooperação entre a fé e as obras ocasionará o aperfeiçoamento do indivíduo que se habilita a servir no reino de Deus. Cada ser humano imbuído da fé em Jesus, que canalizar suas habilidades em fazer o bem incondicionalmente, receberá aprovação e será recompensado. Conclusão. Aprendemos nessa parábola que trabalhando para Deus, cresceremos fortes nele. O futuro para quem se adequar ao Evangelho e se entregar ao serviço do reino será de recompensas, pois ouvirá do próprio Jesus Cristo: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. E assim finaliza a nossa lição 9. Fidelidade na aplicação dos talentos. Amém.